Olá, vamos para mais um tema dentro de nossas aulas de biologia. Nessa aula a gente vai começar pelo conceito de ovulação, depois falaremos sobre período fértil e depois falaremos sobre menstruação. São três pontos importantes a considerar dentro desse tema sobre gestação, nascimento, os tipos de parto. Então, ovulação é a saída do óvulo, do ovário, e é um processo que se inicia por volta de 12 ou 13 anos de idade nas meninas. Às vezes, a primeira ovulação pode ocorrer um pouco antes ou um pouco mais tarde, vai depender do metabolismo de cada pessoa tem seu ritmo. No período da ovulação, sob o estímulo de hormônios, o útero se prepara para abrigar um embrião, caso esse óvulo seja fecundado. Então, a mucosa do útero ela se reverte, o zigoto se abrigará na parede do útero. O útero foi preparado, foi revertido de endométrio, durante o período do ciclo menstrual. E quando a ovulação ocorre, se houver fecundação, o zigoto se fixará na parede do útero. Vai descendo pela tuba uterina e tal, e se fixa na parede do útero. Se não houver fecundação, tudo que foi preparado, formado no interior do útero, se desfaz, se desmancha e tudo aquilo ali vai ser eliminado. O sangue e os restos da mucosa uterina são eliminados através da vagina. Esse fenômeno é o que damos o nome de menstruação e geralmente costuma durar de 3 a 5 dias, mas tem algumas mulheres que pode durar 6, 7 dias. Dizem que até 8 é normal. Assim, a primeira menstruação chama-se menarca e costuma ocorrer por volta de 12 ou 13 anos, num período que marca aí a puberdade. Após a menarca, outras menstruações se sucedem, geralmente a cada 28 dias. O período entre uma menstruação e outra compreende o que chamamos de ciclo menstrual. Algumas mulheres têm ciclos menstruais curtos, por exemplo, 25 dias, enquanto outras podem ter um ciclo maior, mais longo, cerca de 30 dias. Tem algumas que podem ter um ciclo até maior. A menstruação ela cessa mais ou menos por volta de 50 anos, que é o que chamamos de menopausa. Após a última ovulação, essa mulher entra nesse período que é chamado de menopausa. Logo, o período que vai da primeira menstruação até a menopausa é a idade fértil da mulher, quando esta pode gerar filhos. Durante a gravidez, não ocorre menstruação. Nos dias próximos à ovulação, a mulher está no seu período fértil, isto é, o seu organismo está na época mais favorável à reprodução. Então, compreenda, o período mais propício à mulher engravidar é nos dias próximos à ovulação. Veja, se o óvulo é liberado na tuba uterina e vem descendo para chegar no útero, se houver alguns espermatozoides que cheguem nesse óvulo, certamente ele vai ser fecundado. Para engravidar, a mulher deve receber espermatozoides no período fértil, no período em que houve a ovulação, por meio de relação sexual. A ovulação ocorre geralmente 14 dias antes da data prevista para a próxima menstruação. Por exemplo, aqui, nas mulheres em que o intervalo entre duas menstruações é de 28 dias, a ovulação ocorre por volta do 14º dia do ciclo, sendo o primeiro dia do ciclo quando a menstruação se inicia. Então, a menstruação iniciou, por exemplo, no dia 2 de junho, no 14º dia, a partir do dia 2 de junho, no caso vai ser lá no dia 16 de junho, será um dia mais ou menos propenso à ovulação. Então, os dias próximos a esse dia 16 de junho, estou falando a data atual, é o período mais propenso, para que, no nosso exemplo aqui, uma mulher engravide. Preste atenção nesse exemplo. Considera-se período fértil aquele que compreende o dia provável da ovulação, mais os 4 dias anteriores a ela e os 4 dias posteriores. Relações sexuais ocorridas nesse período, elas têm mais chances de resultar em gravidez. Então, muito cuidado nessa leitura e prestar bastante atenção nesse exemplo.
Esse exemplo que eu citei sobre o 14º dia do ciclo, estou falando em relação à data de hoje, 2 de junho de 2020. Muito cuidado com esse exemplo. Outro tópico que nós temos aqui é sobre gravidez. Você já sabe que se houver uma fecundação na tuba uterina, que é o local que normalmente ocorre a fecundação, alguns dias depois, um embrião se fixa na parede do útero. O embrião é então protegido por um líquido, o líquido amniótico, contido numa espécie de bolsa transparente que se desenvolve em torno dele, em torno do embrião. Essa bolsa é denominada amnio e permanece até o final da gravidez. A partir da 8ª semana, como vimos, o embrião passa a ser chamado de feto. Então, 8ª semana indica o que? 2 meses mais ou menos. A partir de 2 meses, esse embrião já tem um formato diferenciado, já tem alguma aparência humana, né? Já tem vários detalhes, e aí ele passa a receber o nome de feto. Como você pode perceber, várias estruturas contribuem para a proteção da criança em desenvolvimento no útero, como bolsa amniótica e a parede uterina. O primeiro sinal da gravidez é o atraso da menstruação, mas isso não é o suficiente para uma mulher ter certeza de que está grávida, pois o atraso pode ter outros motivos. Para confirmar a gravidez, a mulher deve fazer um exame laboratorial de urina ou de sangue, que é chamado de teste de gravidez. A menos que ocorram fatos inesperados, a gravidez ela deve durar 9 meses, quando então se realiza o parto. Nesse período de gestação, a mulher grávida ela pode prosseguir normalmente em suas atividades. Sua alimentação ela deve ser uma alimentação equilibrada. Como toda pessoa deve ter uma alimentação equilibrada, a mulher grávida nesse período ela deve continuar cuidando da sua alimentação. Desde o começo da gestação, a mulher deve ter acompanhamento médico para que seja possível detectar qualquer problema de saúde da mulher ou do feto. Até a 3ª e 4ª semana de gestação, o coração do embrião começa a bater. Na 8ª semana, onde ele já passa a ser chamado de feto, vários músculos já podem se contrair, realizando pequenos movimentos. Por volta da 16ª semana, o feto inicia um período de crescimento intenso. Quando ele atinge a 32ª semana, o novo ser está quase pronto para nascer. Então aqui algumas informações sobre o andamento de uma gestação. A mulher pode realizar atividades físicas, ela pode trabalhar, ela deve buscar uma alimentação adequada, como toda pessoa, né? E aí sempre está verificando através de exames, o chamado pré-natal, o acompanhamento, para verificar se o desenvolvimento da criança está normal, para saber como está a condição dessa mãe em relação a peso, pressão, o estado emocional, como está. Outro tópico interessante aqui é em relação à placenta, que é um órgão importante nesse período de gravidez. Então, no útero, o embrião ou feto recebe do organismo materno o gás oxigênio e os alimentos de que necessita. Isso ocorre com a participação de um órgão chamado placenta. Essas substâncias passam da mãe para o filho através do cordão umbilical. O gás carbônico e os resíduos do embrião ou do feto em desenvolvimento passam para a placenta através do cordão umbilical e daí para a corrente sanguínea da mãe, sendo então eliminados pelo organismo dela. Com o nascimento do bebê, a placenta é eliminada do organismo materno pelas contrações do útero. Nessa figura, a gente tem aqui o detalhe placenta, o cordão umbilical, nós temos a bolsa de líquido amniótico e nós podemos ver a posição onde essas estruturas ficam. Nós já vimos a importância deles, são de suma importância para que a gestação ocorra. Outro tópico dentro do nosso tema é parto. Depois do período completo da gestação, o bebê está pronto para nascer e levar uma vida semi-independente, respirar usando seus próprios órgãos, consumir e digerir alimentos, excretar resíduos e integrar-se ao seu primeiro grupo social, que é a família a qual ele faz parte. Com assistência médica, a probabilidade de ocorrer qualquer complicação na hora do parto é mínima. A gestante percebe que está entrando no trabalho de parto quando duas situações principalmente são percebidas. Ela sente contrações do músculo da parede do útero, responsáveis pelas conhecidas dores do parto, e o outro, a bolsa de líquido amniótico se rompe. Então essas duas situações, as contrações e a bolsa de líquido amniótico se rompe, o líquido amniótico começa a descer. Então aí indica
que o parto vai acontecer. No momento do parto, em geral, o bebê se encontra com a cabeça voltada para baixo. É então expelido do útero por movimentos naturais desse órgão e ajudado por movimentos voluntários da mãe. Em dado momento, o bebê atravessa a vagina e chega ao mundo exterior. Este é o chamado parto normal. No parto normal, a criança ela não é retirada, ela sai pela vagina. Ao nascer, o bebê começa a respirar e logo em seguida a chorar. É a primeira vez que respira sozinha. No decorrer das semanas seguintes, o sistema genital da mulher volta aos poucos ao estado anterior à gravidez. Outro ponto é o parto cesariano. A gente vai perceber a diferença entre os dois partos. É bem fácil compreender essa diferença. Em alguns casos, certas dificuldades impedem o parto normal. O bebê pode estar numa posição inadequada, sentado, e não de cabeça para baixo, por exemplo. Outras vezes o médico verifica que o bebê ou a mãe não apresentam condições de suportar o trabalho de parto. Nesses casos, realiza-se o parto cesariano. A cesariana consiste num corte no abdômen da gestante, por meio do qual a criança é retirada. O parto cesariano também pode ocorrer por opção da mãe, em concordância do médico. Nesse caso, a cesariana ela é programada com antecedência. Exceto em situações de muito risco, os partos cesarianos devem ser evitados, pois expõem tanto a mãe quanto o bebê a perigos desnecessários. No ano de 1985, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estabeleceu o índice de 15% como a taxa mais alta aceitável de partos cesarianos. Considerando-se essa a taxa exibida pelos países que têm os menores índices de mortalidade infantil no mundo. Destacaremos aqui também alguns cuidados na gestação. Uma gestante ela deve adotar certos cuidados durante a gestação. Adotar uma alimentação balanceada, como aliás deve ser de qualquer pessoa. Não ingerir bebidas alcoólicas, não fumar nem consumir outro tipo de droga, pois essas substâncias podem causar danos à mãe e ao feto. Só consumir medicamentos com a devida orientação médica. Comunicar imediatamente ao médico qualquer alteração no organismo, como a eliminação de sangue pela vagina, contrações uterinas antes da data prevista para o parto, fortes dores de cabeça ou abdominais. Ir ao médico periodicamente, seguir suas orientações e realizar todos os exames solicitados. Nós concluímos aqui o nosso capítulo.